Vamos estudar agora sobre frações equivalentes, como o próprio nome diz, equivalentes, que têm mesmo valor. Se você tem uma fração como essa aqui, por exemplo, 3 sextos. O que seria 3 sextos? É a mesma coisa que a gente pegar essa figura que está dividida em 6 partes e preencher 3 partes dela. Isso aqui é o que a gente aprende, 3 sextos. Né? Então, cada partezinha dessa aqui corresponde a 1 sexto da figura. Então, aqui a gente tem 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto, 1 sexto e 1 sexto. Se a gente pega 3 partes, lógico, a gente tem 1 sexto mais 1 sexto mais 1 sexto, a gente tem 3 sextos. Tudo bem? 3 sextos. Essa figura aqui a gente pode estar comparando com esta. E olha só, se a gente observa essa figura, somente assim olhando a gente pode comparar ela com esta aqui e falar assim, esta figura em relação a esta é como se ela fosse a metade. Ela representa a metade dessa figura. Olhando assim, a gente tem mais ou menos essa ideia. Vamos ver. Essa figura grandona aqui completou todo esse espaço. Já essa figura aqui, ela completa apenas a metade. Tudo bem? Apenas a metade. Então, aquilo que é 3 sextos, a gente pode pensar também como se fosse 1 meio. Né? 1 sobre 2, 1 meio. É uma parte pintada de 2 partes que foram divididas. Tudo bem? Foi dividida em 2 partes a figura, a gente pintou uma parte. E olha só, se a gente olhar aqui para essa fração e esta fração, a gente diz que ela tem o mesmo valor, ela é equivalente. Por quê? A gente não precisamos alterar nada aqui na figura, a gente simplesmente tirou as divisões, e 3 sextos se transformou em 1 meio. Não alteramos a figura, apenas tiramos as divisões. E olha que engraçado. 3, para se transformar em 1, é preciso dividir 3 por 3, por um número 3. E embaixo, 6 para se transformar em 2, também dividimos 6 por 3. A gente dividiu o numerador por 3, transformou em 1. E dividiu o denominador por 3 e transformou em 2. O mesmo número foi usado para obter a fração equivalente. Vamos pensar em outra fração. Vamos supor que aquilo que era 3 sextos fosse dividido agora, cada quadradinho desse aqui, em 4 quadradinhos menores. Isso aqui ia se tornar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 partes. Então, a gente teria aqui 12 quadradinhos preenchidos de um total de 24 partes. 12 24avos. É outra fração equivalente a estas, pois a gente não mudou nada na figura, simplesmente dividiu ela em mais partes. Né? Uma fração equivalente. E olha, a mesma coisa que aconteceu aqui, a gente pode dizer que acontece aqui. Nesse caso, 3 para se transformar em 12 foi multiplicado por 4. Né? 3 vezes 4 dá 12. E 6 vezes 4 dá 24. A gente usou o mesmo número 4, para multiplicar por 13 e multiplicar por 6. E obtemos uma outra fração, que é uma fração equivalente a essa. Apesar de ter números diferentes, ela tem o mesmo valor, pois representa a mesma imagem. E se a gente divide 12 por 4, a gente tem 3, e 24 dividido por 4, a gente tem 6. Dividiu por 4 e dividiu por 4. O mesmo número foi usado. 3 sextos. A gente voltou naquela fração equivalente. Aquela primeira fraçãozinha lá. Agora vamos supor se a gente pensasse não dividir por 4, mas sim dividir por 3. O numerador e dividir por 3 o denominador. Olha o que ia acontecer. 12 dividido por 3 daria 4. E 24 dividido por 3 daria 8. Teríamos aí 4 oitavos, que também representa o mesmo valor que 12 24avos. Também é uma fração equivalente, mesmo valor. Né?
Para achar uma fração equivalente à outra, basta que façamos a mesma operação, seja divisão ou multiplicação, com o numerador e com o denominador pelo mesmo número. Tudo bem? Então, se a gente pegou aqui 4/6, a gente pode aqui muito bem pensar assim, ó. Posso escolher um número que seja possível dividir o numerador e também o denominador. Vamos usar o número 2. Vamos dividir o 4 por 2 e dividir o 6 por 2. Teremos aí ó, a fração 2/3. Né? 4 dividido em 2 dá 2. 6 dividido em 2 dá 3. 2/3 e representa a mesma coisa. Agora vamos pensar assim, com a fração 4/6, a gente pode ter uma fração equivalente também usando uma multiplicação do numerador e o denominador assim. Ó. Podemos obter uma fração equivalente multiplicando por algum número, tanto o numerador quanto o denominador. Vamos usar, por exemplo, aqui, ó, vamos multiplicar em cima e embaixo por 5. Em cima e embaixo, aqui, ó, o numerador e o denominador, vamos multiplicar por 5. 4 vezes 5 é 20, 6 vezes 5, 30, então temos 20/30. Também é uma fração equivalente a essa. 20/30, se a gente dividir por um mesmo número, vamos usar agora dividir por 5. 20 dividido por 5, a gente vai voltar naquela fração. E 30 dividido por 5, de novo. Olha só. 4/6. Né? 20 dividido por 5 dá 4, 30 dividido por 5 dá 6. São frações equivalentes. Será que é possível continuar dividindo essa outra fração por algum número? Como são números pares, a gente pode dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Ficou então 2/3. Ok? 20/30 é igual a 4/6, que é igual a 2/3. São frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que, mesmo tendo números diferentes, elas representam o mesmo valor. Então, se a gente tem aqui uma figura dividida em 3 partes, e a gente quer representar essa fração, né? A gente tem aqui uma outra figura que, em relação a essa, representa 2/3, olha só. Ela se encaixa perfeitamente em 2/3 da figura. Se a gente divide essa figura em mais partes, a gente tem agora 4/6. A gente não mudou a pintura, a gente apenas dividiu em mais partes. E se tornou 4/6, que representa a mesma figura, a mesma parte. Olha só, era 2/3. Não vamos alterar a pintura e vamos só dividir. Deu 4/6. Se a gente divide ainda em mais partes, a gente vai ter então 20/30. Uma figura com 30 espaços, onde a parte pintada ocupa 20 espaços. 20/30. São frações equivalentes. Representam a mesma parte do todo. É o mesmo valor, a mesma parte do todo. É aquela figurinha azul ali. Ok? Até uma próxima aula.